Pessoal que vai entrando, vamos esperar aí a presença do doutor também. Oi, Alan, oi, Gustavo, oi, Gigi. Sejam todos bem-vindos. Tô esperando a galera entrar mais um pouquinho, tá? Vamos esperar dar mais um tempo pra galera entrar. Oi, Gabi, Gu, como é que estão as cachorrinhas, Gu? Saudade de vocês. Oi, Gabi, olá. Vamos ver. Estou esperando o professor vir. Entrar mais uma galera. Como é que tá vocês nessa situação de quarentena ainda? Esse chove não molha. A gente não sabe como é que vai acabar isso, mas sabe que vai acabar, né? Oi, Moema. Tudo bem? A Bela. Oi, Dani Ared. Que saudade de você. Que linda. Que bom que você tá aí com a gente, tá? Obrigado, obrigado, obrigado mesmo. Vamos lá. E a gente convidou o professor. Boa noite, Tati. Poema. Seguinte, pessoal, tem uma interrogaçãozinho aí do lado da onde vocês escrevem. É ali que vocês vão mandar perguntas para a Chega. gente poder falar um pouquinho sobre o assunto dessa situação do bem-estar, tá? As qualidades de vida dos nossos pets. É muito importante que vocês participem aí com a gente. O pessoal está entrando. Oi, Isso. Ana, Rafael. Oi, professor. Seja muito bem-vindo. Mais uma vez é uma honra tê-la aqui comigo. Eu sempre adoro quando você recebe meus convites. Muito legal. Muito prazer estar aqui. Eu acho que a live tem esse intuito, né? A live tem esse intuito de É, estreitar laços. E um assunto interessante, exatamente. um assunto bacana de ser discutido hoje na nossa atual medicina. A medicina do século XXI. Exatamente. O novo conceito, né, de família e quebrar paradigmas, porque eu acho que é o que mais tem. Aquela coisa de Isso. genética que a gente vai falando, uma genética psicológica que vai passando de geração em geração sobre conceitos que vão trazendo aí desconforto às vezes para o nosso paciente, a gente vai ignorando alguns estudos recentes, né? Eu achei isso muito Isso. bacana. Então o É isso pessoal está aí. entrando aí. Se quiser dar uma introdução de quem você é, da onde você é, o que você faz, porque seu trabalho é magnífico, eu compartilho aí bastante coisa sobre os teus assuntos no teu Instagram. Você faz um trabalho magnífico de ortopedia, é uma área que eu não coloco a mão de jeito nenhum, eu não consigo ter essa destreza como vocês têm. Eu acho muito bom ter profissionais envolvidos nisso, porque cirurgias ortopédicas não é nada comigo. Mas fala um pouquinho de É, mas você é aí, pessoal que está entrando. muito legal. Muito legal, Thiago. É um mundo, né? Um mundo à parte. E foi onde eu aprendi tudo. Eu acho que, assim, eu devo muito à ortopedia. Porque a ortopedia, apesar de ter começado por ela, de ter entendido a vida por ela, de ter melhorado a minha vida por ela, eu comecei a ver que existe uma ciência além dela. Aham. E existe, sabe aquele conceito de você estar imergido dentro de uma ciência muito técnica, uma ciência laboral, objetiva, né? Às vezes, muitas vezes, tida como mecânica, né? E aí o que acontece? O ortopedista em si começou a desenvolver outras habilidades. No meu caso, eu comecei a enxergar o mundo de outra maneira, de tanto ver doença osteoarticular. Entendeu? Então eu comecei a Aham. entender a saúde através das doenças. De tanto ver osteoartrite, doenças de cunho degenerativo, vertebral, neurodegenerativa, que envolve todo. Eu comecei a pegar esse link também com a neurodegeneração, com distúrbios neurológicos. E aí eu fui aprofundando. Da ortopedia, eu comecei a aprofundar no conceito de medicina molecular. Entender, eu queria entender aquele meu paciente na íntegra, de forma celular, de uma visão celular, sabe? Aí de celular foi para molécula, de molécula foi para sistema, e eu comecei a, cara, é muito simples trabalhar com isso. Não adianta ser um ortopedista e não saber de como otimizar uma saúde articular. E tudo começa com o que você come.
Eu falei, não adianta eu ser um ortopedista se eu não souber de alimentos. Não adianta ser um Sabe, Tiago, aquela coisa, eu falei, cara, que mundo? Eu comecei a entender que não era só saber técnicas. Eu vou fazer uma técnica de implante metálico na coluna vertebral de um cachorro. Vou colocar pino, parafuso, placa, eu vou fazer enxerto ósseo. Eu falei, beleza, eu atingi, eu consegui, eu conquistei esse espaço, foi muito legal. Acho que assim, foi assim, uma experiência ímpar de ter chegado ao topo desse conhecimento. Mas aí eu falei, cara, mas é muito pouco. Eu acho que é possível a gente otimizar, ser mais do que ser médico de verdade. Eu achava que era médico, sabe, Tiago? Nossa, que massa. Eu achava que era médico. E aí eu falei, cara, hoje eu tenho certeza que eu sou. Mas eu achava que era. Quando eu comecei a desenvolver... Você estava sendo um médico que corrigia patologias, Isso, e não que prevenia. E não que prevenia, exatamente. Eu tratava um câncer ósseo, eu tratava uma ruptura de ligamento cruzado, ainda trato até hoje. Eu trato fraturas de todo tipo, causado por osteopenia, osteoporose, fraturas banais, né? Em casa, tal, ali o animal tá ali em casa, pulou, saiu do sofá, fraturou o radiúna. Aquilo eu achava muito pouco, sabe? Aquele, poxa, será que isso está certo? Será que essa medicina não pode ser melhorada? Eu acho que assim, aí eu comecei a enxergar a natureza, sabe? Cara, será que a gente consegue ver tanto isso num cachorro do mato, numa raposa? Ou num primo bem próximo dos cães, dos lobos? Eu não consigo ver um câncer de mama nesses animais. Bizarro, eu não consigo né? ver doença autoimune, sabe? Eu não consigo ver doença autoimune. Eu não consigo ver obesidade, doença metabólica, obesidade, diabetes. Eu falei, cara, que mundo é esse? Doenças articulares, artrites, artrose. Eu falei, pô, atopias, dermatites, otopatias. Eu falei, peraí, vamos botar um ponto aqui. Eu acho que a gente, em vez de avançar, a gente tem que andar para trás. A gente tem que saber onde foi o erro. Onde foi o erro? Aí foi quando eu descobri. Pela boca, né? Eu descobri tudo. Sabe aquela coisa, cara, tá aqui. Não adianta a gente avançar se a gente não tá conseguindo otimizar a vida dele, a saúde. Porque tratar um câncer é aquela coisa muito limitado, sabe? O médico hoje, vamos imaginar você sendo um ortopedista de gente, ortopedista humano. Okay. Aí você chega com o seu paciente, e o seu paciente ele tem artrite. Uma artrite adquirida, realmente metabólica. E é secundária, né? Lógico, artrite secundária. Aí você vai lá, beleza, meu paciente tem artrite. Mas aí você vai analisar, vai avaliar, tá doendo aqui no joelho, tá doendo no cotovelo, tá doendo no ombro e tal. E aí, a única coisa que o ortopedista, o seu médico, não te perguntou foi o que você come. Exato. Não entra na semiologia, né? Não entra. E, na verdade, a relação direta do alimento, existe uma relação direta com a articulação. Do que esse paciente come com a articulação inflamada. Uhum. Entender isso, Tiago, foi assim, para mim, foi muito mágico. Entender os processos inflamatórios crônicos. E aí, esse processo inflamatório crônico gera não só inflamações articulares, porque o corpo é integrativo, é uma parte integral. Tu imagina uma articulação inflamada, naquele mesmo paciente você vai encontrar um cérebro inflamado. Uhum. Naquele mesmo paciente você vai encontrar um intestino inflamado. Quer dizer, não é só articulação. Exato. Então, se aquele organismo está com as articulações inflamadas, né? Você tem um paciente que tem um processo teoricamente difuso, inflamatório. E o médico não se atentou que o corpo, ele não só é... O paciente dele não é só uma articulação. O paciente dele é um combo celular, molecular. E aí, é isso que não entra na cabeça dos profissionais da área de saúde que são especialistas. Quando o cara sabe... o cara é especialista em mão, por exemplo, ele não sabe nada de ombro. Não, isso aí... Não mexo. Eu tô doendo... exatamente. Eu sei a articulação do carpo. Mas aí o joelho tá doendo? Não, isso aqui é um outro colega meu.
E tu imagina nutrologia. Tu imagina, sabe, essas áreas afins que têm relação direta com a articulação daquele paciente, daquele médico. Então, é muito louco isso. Você saiu numa academia formadora de opinião, uma academia médica que você tem todo o conceito, tem princípios, você é formador de opinião, você sabe prescrever medicamentos, você sabe operar, você sabe indicar uma radiografia, uma tomografia, uma ressonância, mas você não entende nada de comida. E sabe muita coisa, né? A gente assume muita coisa na medicina veterinária, né? São muitos, é uma bagagem muito grande de informações, de conteúdo, de espécies diferentes, de conceitos diferentes, ideologias diferentes e academias diferentes. Porque quando você se forma, você se depara com um nicho de coisas que às vezes depois que eu me formei, eu fui muito taxado de veterinário sem noção. Porque eu perguntava bastante, eu lia a bula de remédio, eu questionava os meus colegas, eu queria aprender com o que eles tinham de bagagem, porque a faculdade, às vezes, ela te limita. Se você depender demais de um centro universitário, ele te limita. Então, você às vezes é tendencionado a gostar de uma certa área, porque você gostou de um determinado professor, quando na verdade tem matérias aí afora que você poderia ter um pouco mais de afinidade. Mas às vezes aquele mestre não está te dando uma orientação tão basal, positiva, e você vai se afastando, isso vai te limitando. Daí quando você se forma, você fala, meu Deus, eu preciso estudar isso tudo de novo. E as doenças, e isso que você falou, esse start que você recebeu, eu acho magnífico. Eu também, eu sou muito audacioso. Eu costumo observar bem comportamento. Muitas das vezes, até entrou um colega aí nosso, veterinário, ele mexe com a parte de comportamento animal. Às vezes a gente mexe com essa questão e tudo está tão no psicológico do indivíduo humano e ele transfigura a sua patologia para dentro do indivíduo animal. E aí ele, quando dá doença, ele lembra que é um cachorrinho. Mas na hora do tratamento inicial das prevenções, ele quer tratar como um membro da família, mas esquece que são organismos diferentes, né? Então esse start que você teve, esse feeling, eu admiro. É nisso aí que eu ouvi de você naquele dia do dia D da Drogavet. Que Em Curitiba. Foi quando eu te conheci, tive o primeiro contato com você e aquilo, olha, eu fui com uma professora minha que me formou, ela me deu aula de fisiologia, anatomia, a professora Josele Buchelli, ela não atua mais na vida acadêmica, mas ela admirava o seu trabalho, ela já estava sabendo sobre você, e ela falou, vamos lá tietar ele, tirar uma foto. Eu falei, meu, vamos! Porque o cara foi sensacional, você foi incrível, porque você despertou uma ideia em mim, as informações da vitamina D, que são coisas e pontos que a gente ignora, né? E eu, antes de conversar com você hoje, até fui ler alguns artigos sobre a vitamina D e se falava desde 1996. Mas na faculdade eu não lembro de ter levado tão adentro essas informações. E ela é importante, porque ela é precursora de muitas outras coisas. E daí você pensa, aí entra outro fator, daquelas indústrias que escutam profissionais como eu e você, outros colegas que apontam a vitamina D. Vira-se um comércio mal interpretado, porque daí acha que é só fazer remédios de vitamina D3 e vai tocando na dieta do bicho. E esquece que não é só esse equilíbrio que tem que ter, só introduzir a vitamina D, mas tem que ter um equilíbrio de outras vitaminas, porque elas são precursoras de outro. Eu posso estar enganado, mas a vitamina A faz parte desse conjunto, né? Ela que atua modelando isso. Mas as pessoas ignoram esse fator tão importante e ficam dando os petisquinhos, as coisinhas, tudo é ração, tudo é ração. E é difícil, sabe, professor? Porque quando às vezes eu indico uma ração para determinado proprietário, ele vai numa loja comprar a ração que eu indiquei. A gente fica horas conversando, tentar ver o que é melhor para a dieta, não quer assumir uma dieta natural, não tem tempo, não consegue controlar isso, etc. Então ele atua na compra da ração. Aí você diz sobre a ração, só que ela vai num tal outro pet, o cara quer vender aquela outra ração porque não está vendendo tanto. Daí ele fica falando mais e mais e mais. Aí o cliente fica tão perdido de informações que ele acaba vindo pelo preço e o barato sai caro depois, né? Isso. Mas, vai mudar. Esse mundo vai mudar. Estamos com uma nova perspectiva de melhora de saúde, de forma geral, sabe, Thiago?
Então, o que acontece? Daqui para frente, você vai ouvir muito falar num produto chamado BioPro. Esse produto está bem fresquinho, está sendo desenvolvido, é um protocolo que eu desenvolvi, vai ser produzido por uma indústria chamada BioPro. Você vai começar a conhecer esse tipo de conceito, que exatamente em cima disso, evitar inflamações crônicas. Então, qual é o principal conteúdo, o principal princípio desse conteúdo? Evitar inflamações crônicas. Se você não inflama, você não adoece. Imagina, olha, Tiago, o que vai acontecer com os nossos animais? Eu estou tão empolgado e tão entusiasmado e assim, otimista com o que vem pela frente, com o mundo animal, o mundo veterinário, vai dar um up. E a gente vai fazer parte disso. Tá? Eu queria você no time para a gente levar esse conceito para frente. Você trabalha em São Paulo hoje, né? Isso, hoje eu estou atuando em São Paulo. Em São Paulo. São Paulo Capital... e Paraná. Eu tenho as duas atividades aí envolvidas. Então, você está inserido nesse sistema, porque eu vou fazer questão de tê-lo como uma base para esse conceito. Porque esse conceito está sendo formado agora. Tá? A longevidade animal ela vai começar a ganhar força nesse próximo ano. Ela vai ganhar muita força. Porque quem hoje tem um animal de estimação quer que ele viva o máximo, sem doenças, sem remédios. Assim como a medicina humana já tem mais de 15 anos, vem sendo trabalhado esse conceito de longevidade, certo? É um conceito completamente novo, que tem um foco na prevenção, na medicina anti-envelhecimento. Então, quando você trabalha um conceito de anti-envelhecimento, otimizando a célula, otimizando a mitocôndria, otimizando a energia que entra na célula, sem ser glicose, porque uma coisa é você ter glicose, a outra é você ter oxigênio. Então, quando você cliva os dois, você tem produção de ATP, que é o que a célula precisa. Ela não precisa de tanta glicose. O problema dos nossos animais e dos nossos seres humanos, né? Como nós somos médicos veterinários, nós temos habilidades em tratar primatas onívoros, que são os gorilas e os chimpanzés. Então, a gente tem muita habilidade com o ser humano também, entende o ser humano, porque é uma espécie muito parecida com gorila e chimpanzé. Então, a gente trata várias espécies, né? A gente sabe disso. Mas se você for pensar, poxa, se você respeitar a espécie, não tratar um cachorro, por exemplo, como onívoro, eu trato um cachorro hoje como onívoro, por isso que ele adoece. Sementes, carboidratos. Exatamente. Se você achar que o cachorro é onívoro, né, você, primeiro, está seguindo um caminho de mudar a espécie dele. E você mudou a espécie, você desrespeitou a espécie. Quando você desrespeita, você não entra na linha da espécie dele, você adoece ele. Isso acontece com o felino, do mesmo jeito. Se você achar que o gato não é carnívoro, você dá ração, por exemplo, eu vou dar uma dieta rica em farelo para gatos carnívoros, você vai entender o que foi, não entende, na verdade você não vai entender, é assim. Por que fizeram isso com os felinos? Porque será que o felino pegou carona com os canídeos? Né? Será que os felinos, com certeza pegou. Então a dieta toda desenvolvida para os cachorros foram desenvolvidas e aí de cunho comercial, não foi de cunho fisiológico, funcional, não foi funcional. O mercado foi se adaptando à necessidade e à exigência do proprietário de hoje. Exatamente. É a construção do novo pet. O que pet eu quero ter? Alguns pets viraram os antigos tamagotchis. A gente dá uma pilha, vê que um monstrinho que cresce. A gente vai dar ração, vê qual pet que vai se tornar. E aí o mercado foi compreendendo todas essas exigências do proprietário que agora é vegano, do proprietário que é celíaco, do proprietário... E as pessoas esquecem que quando elas entram numa academia, por exemplo, a primeira coisa que um instrutor de academia oferece para você e fornece de informações cuide da dieta. Não adianta você fazer exercício se você não controla o que você come, porque isso influencia muito no teu metabolismo. E só que quando a gente quer jogar e deveria jogar isso para os nossos animais de estimação, perde-se a informação, porque acha que tudo é só a ração, só a ração, só a ração. É isso. E esse ProBio que você falou, é um projeto? BioPro. Ele é um projeto, ele já está desenvolvendo? Como é que está isso? Tá. Na verdade, existe uma equipe de consultoria trabalhando em cima disso,
mas como ainda tem sigilo, tá todo um processo ainda de spoiler. Então, tá em spoiler, exatamente. Então a ideia é trazer um produto bioapropriado. Não adianta trazer um produto para a indústria ganhar dinheiro e trazendo doenças. Não Maravilha. adianta. Então, humanizar o animal hoje não é o caminho, é animalizá-los. Uhum. Esses animais precisam ser animalizados, mesmo morando num apartamento, mesmo morando na casa, sendo membro da família. Eles precisam ser animalizados. Eles precisam ser respeitados como espécie. Gato é gato, cachorro é cachorro. São espécies diferentes, já são espécies diferentes. Não adianta tratar igual. Então, o que acontece hoje na linha humana, para você entender a linha animal. A linha humana é o seguinte, estamos numa cadeia alimentar onívora, certo? Onívoro primata. Então ele está no meio da cadeia. Não adianta um humano hoje querer ser carnívoro. Não adianta ele ser carnívoro. Se você muda a escala, a gente chama evolutiva, a cadeia alimentar do ser humano é onívoro. Se você, eu sou carnívoro, você vai comer carne, vísceras, como um cachorro e um gato deveria comer. Você vai se machucar. Então, a primeira coisa que você vai ter é ácido úrico lá em cima, inflamações articulares, cãibras, você vai ter pressão alta, você vai ter um rim que vai começar a ficar afuncional, a ureia vai subir, vai ter azotemia, você vai ter tudo, a longo prazo. Então, não adianta você, eu sou onívoro, e você vai querer ser carnívoro, você vai se machucar. E mesma coisa, vai pro vegano. Eu sou onívoro, eu vou ser vegano. Até vegetariano você pode ser, mas vegano já complica. Entendeu? E vou lhe explicar por quê. O vegano, ele não tem origem de colesterol. O colesterol, ele só vem do animal. Tudo de produto de origem animal, gordura, carne, entendeu? Vísceras, tem colesterol. Agora, se você for pensar, o ovo tem colesterol. Se você for pensar, eu vou tirar colesterol das plantas. Não, você vai pegar ergosterol. É outro, não é igual. Então, o precursor outra dos molécula. seus hormônios, isso, é um precursor dos seus hormônios esteroidais. Quem são? Os colesteróis. Então, o colesterol, ele dá progesterona, ele produz a testosterona, ele produz o cortisol, ele produz mineralocorticoides, ele produz os esteroides, a estrona, o estrógeno. Então, vem tudo de onde? Do precursor colesterol. Então, se você for vegano, você lá na frente, você não vai ter defesa, você não vai ter hormônio esteroidal, você não vai ter um hormônio, o esteroidal, ele é anti-inflamatório, o hormônio esteroidal, ele melhora a regeneração celular, ele aumenta a otimização encefálica dos axônios, ele está envolvido na baía de mielina. Então, se você for entender a lógica, a mágica disso, é você saber que você tem um corpo frágil. Entendeu? Então você tem que ser onívoro. Onívoro come fruta, carne, ovo e legumes. Não adianta, então é a mesma coisa dos cães. Até perfeito, porque até o seu organismo se adaptar a toda essa sua troca, vai haver uma dor de cabeça, cefaleia intensa, diversas outras considerações que o seu organismo tenta responder e lutar contra aquilo para se adaptar. Então, no final de tudo, acaba sendo muito mais uma adaptação do seu organismo do que uma exigência do que a sua espécie humana define. Porque até o Fábio, que está participando com a gente, falou assim, o que nós temos que levar em consideração é o tratamento espécie específico. Porque se a gente desconstruir isso, a gente está criando um novo ser, cheio de problemas futuros. Então, a parte dermatológica, acho que envolve muito isso. Eu tenho pegado, tanto você quanto outros colegas, inclusive estou para conversar com um colega de fora, porque tem uma amiga minha que trabalha e mora no México, e os cães, ela tinha 13 Spitz, e os 3 Spitz ficavam dependentes da medicação que todo dermatologista prescreve, que é o... Eu sempre esqueço desse nome, Apoquel. Sempre Apoquel. Louco de caro aqui no Brasil e dependente daquilo, porque faz prurido, faz isso, troca dieta, troca alimentação, e esquece de pensar num ambiente como um todo. E depois que ela se mudou para o México, o ambiente é mais árido, mais seco, um pouquinho mais calor. Nunca mais eles tiveram problema de nada. E lá o hábito que ela adotou é alimentação natural. Ela mesma controla toda a dieta. Tem veterinário que cuida de todo o protocolo de dieta, e os cachorros nunca mais tiveram nada. Eu achei aquilo fabuloso. Então eu quis conversar com esse médico veterinário. Então tá para acontecer até uma live sobre isso.
Por quê? Porque a ideia que nós temos, esse engajamento que você está buscando de espécie específico, esse BioPro, que você já deu um spoiler aí pra gente, essas características que vem vindo para cá, eu acho de suma importância, porque a gente vai acabar quebrando certos paradigmas aí, que vai incomodar muitos colegas. E é isso que é triste, Isso. né? E é uma briga de querer ser, de informação, isso, aquilo, que eu fico, estamos do mesmo lado. É muito louco, muito Isso. louco. Isso. Eu Uma acho coisa, maravilhoso. umas pesquisas que eu venho fazendo, Thiago, umas pesquisas que eu venho fazendo é o seguinte, para confirmar realmente que os nossos cães, que gatos, nossos felinos, os nossos pacientes felinos, nós temos certeza, já que eles são carnívoros estritos. Isso aí não adianta te discutir, já está classificado e tal. A nossa briga vai ser confirmar que os nossos cães, os nossos pacientes caninos, são carnívoros. E como é que eu vou comprovar isso? Eu venho fazendo pesquisas há mais de ano, fazendo assim, ó. Eu tenho pacientes que eu venho administrando essas dietas selvagens, certo? Uma dieta à base de vísceras, gordura, carcaça e músculo. E aí o que acontece? Se você, lógico, o carnívoro não só come carne, ele come víscera. Víscera não é carne, entendeu? Se você entender isso, você vai entender o equilíbrio das coisas. E aí o que acontece? Eu comecei a dosar a ureia e creatinina desses animais. Porque no meu caso, se eu for tentar ser um carnívoro, a minha ureia e a minha creatinina, se eu comer uma dieta selvagem, se eu comer caça, a minha ureia vai dar uma uremia muito alta, entendeu? Então, vai ser uma amônia, um composto nitrogenado vai subir. O nitrogênio no meu corpo vai subir, a amônia vai ser produzida. Então, eu vou me machucar com isso. E aí, se você pegar um cão, faça esse teste, você começa a alimentar ele de forma selvagem, vísceras, gordura, carcaça e músculo. E dose, ureia, creatinina, um ano inteiro. Cara, é perfeito. Esses animais são suaves. E outra, não vai ter prurido, não vai ter atopia, não vai ter a otopia, não vai ter pancreatite, tanta pancreatite que a gente pega, tanta enterite, tanta artrose, tanta artrite. Tu imagina o que vai acontecer no futuro. Vai acabar as doenças. Vai acabar as doenças, cara. Eu tô louco para ver esse futuro chegar. Porque hoje eu tô muito feliz com o protocolo que foi desenvolvido. Eu desenvolvi esse protocolo. Esse protocolo vai estar... hoje eu virei aluno de neurociência da PUC, Rio Grande do Sul. Para tentar entender um pouco mais toda a circuitaria neural. Eu quero entender muito mais o que está acontecendo dentro da cabecinha deles. Olha, não adianta eu estar operando um crânio, eu vou operar um crânio, hoje a gente faz isso, a gente opera um crânio para tirar um tumor. Tá errado. A gente tem que trabalhar otimizando esse sistema glial, tem que otimizar o sistema mitocondrial, tem que otimizar o sistema de circuitaria, inclusive endocannabinoide. Tá? Então os nossos animais estão tão inflamados que nem os endocannabinoides dele, nem a maconha interna deles funcionam direito. Entendeu? Então é isso que a gente tem que começar a acabar. Diminuir os processos inflamatórios crônicos, porque aí você não vai ter doença no futuro. E isso vai ser mágico. Que massa. E você começou quando esse trabalho aí, Caneuro? Que curioso então, isso. Eu legal, porque você está mastigando o alvo, né? Antes de você ver a flecha no alvo, como essa flecha foi parar lá? De onde ela surgiu? Que movimento ela traçou? Que momento você pode interromper isso? Eu achei fantástico. É muito louco, porque quando eu peguei eu comecei a desenvolver a cirurgia geral, eu comecei aí peguei a ortopedia. A ortopedia eu desenvolvo ela há 18 anos. E o que acontece? Eu falei, cara, não adianta eu estar focado. Então, muitas das patologias, elas não são ortopédicas, elas são neurológicas e são confundidas com ortopédicas. Eu falei, aí peguei a neuro também. Mas só que a neuro, eu fiquei, sabe aquela coisa, é pouco. Eu achei pouco. Aí eu comecei a invadir o sistema nervoso. E eu falei, cara, eu vou ter que trabalhar a neurociência. Aí eu fiz 1 ano de Botucatu, de neurocirurgia, fiz 2 anos de ortopedia, ou de neurologia, na Unesp, na Anclivepa, São Paulo. Então, 2 anos, 1 ano em Botucatu, 2 anos em São Paulo, 1 ano em Natal, num hospital humano, trabalhando cirurgia de coluna e tal. Só que eu achei pouco, você só ser técnico, trabalhar cirurgias apenas. Eu achei pouco. Eu falei, cara, eu tenho que trabalhar, eu acho que a funcionalidade disso. Eu tenho que trabalhar a circuitaria, as sinapses, entendeu? Eu tenho que trabalhar o que acontece com a memória deles,
o que acontece com o sentimento deles, com a parte primitiva, onde está o primitivismo dele, entendeu? Além do carnivorismo, eu quero saber o primitivismo. Então foi onde eu comecei a entrar na neurociência. Então hoje eu sou aluno de neurociência da PUC Rio Grande do Sul, para, sabe, linkar o que faltava. Eu quero entender um pouco mais. Hoje, os cães hoje têm aproximadamente 518 milhões de neurônios. Mas onde estão esses neurônios? Apenas 518 milhões no córtex cerebral, na casca do cérebro. Uhum. Mas quantos neurônios um cão tem, de forma geral, no cérebro? 2 bilhões de neurônios. O ser humano tem 86 bilhões. O ser humano. O gato tem 1 bilhão de neurônio, certo? O cachorro tem 2 bilhões. Então é muito... Aí você falar, poxa, analogia. O cachorro tem 2 vezes mais neurônio do que um gato. Mas o gato é muito mais esperto do que o cachorro. Muito mais ativo, muito mais proativo. Entendeu? Tem muito mais habilidades. Mas isso está sendo mágico, Thiago. Está muito sendo mágico para a minha profissão, para a minha pessoa, Tarcísio. Porque eu estou descobrindo o mundo da neurociência. E a neurociência ela explica muita coisa. Como eu já entrei no mundo da cannabis, da medicina canábica, eu falei, cara, é muito louco. A faculdade não ensina isso. Não. Na próxima semana, eu vou deixar até aqui como forma de convite para todos que estão nos ouvindo, um convite para a próxima semana. Eu vou fazer uma live junto com um cara que é fantástico. Ele é professor universitário da Universidade Federal de Santa Catarina. E ele fala muito de medicina canábica. E ele atua, ele é ativista. Então vocês vão entender qual é o assunto, quem vai comentar, discutir. A medicina canábica nas universidades brasileiras. Então, hoje, eu sou professor da universidade, eu sou coordenador de uma pós-graduação em clínica e cirurgia, mas o outro professor, ele é professor da disciplina de cannabis. Então vai ser muito legal essa ciência. A neurociência da cannabis. Vai ser muito louco, muito louco, muito louco. Passa essas informações todas pra gente, pelo amor de Deus. Estão todos convidados. Não, já tô aí, já tô dentro. Eu tô sempre te acompanhando em tudo que é da rede social aí, porque, meu Deus do céu, essa paixão que você demonstra, ela é visceral, tá? É muito fácil. É muito gostoso conversar com você, justamente porque você fala visceralmente, sai dos teus olhos, assim, uma coisa... Você muda o seu comportamento que você nem às vezes percebe, porque é nítido a sequência do seu raciocínio. E eu acho bacana o desenrolar da sua trajetória de técnica, né? Para interpretar todas as questões que, primeiro de tudo, surge dentro de você, para daí você transfigurar para outro indivíduo. Eu acho que toda a gama de experiência que você carrega, já que você partiu para o lado da neurociência, eu acho que ficar subjulgando indivíduos, o cachorro é mais inteligente que o gato, quem define a inteligência? Ele é inteligente baseado na sua espécie, na sua analogia como um ser. Agora, eu vi um estudo uma vez que falava sobre o QI dos animais, né? O cachorro tem tanto de QI, o gato, o elefante, o golfinho. Peraí, mas quem determina o coeficiente de inteligência? É um humano determinando uma inteligência de um bicho? Qual o comparativo que nós utilizamos para definir isso? Eu nunca saberei se realmente um cachorro só enxerga o azul e o amarelo com mais evidência. Eu nunca serei um cachorro. Nós temos estudos científicos, celulares e tudo mais, mas será que a interpretação da imagem é de fato aquilo que nós interpretamos que seja? Hoje um daltônico, veja só, para ele as cores são exatamente sérias desse jeito. Eles a são gente dicróicos, que transfigura, né? Exato. Então, assim, tem umas coisas assim que eu questiono muito, que eu vejo, porque hoje você foi em busca das informações que você está indo atrás, é baseado nos questionamentos que foram surgindo. Será que o seu sobrepor... Olha que curioso, né? Porque você faz cirurgias ortopédicas. Eu não consigo fazer cirurgia ortopédica porque os centros cirúrgicos que eu um dia já trabalhei, as mesas são sempre muito baixas. Eu sou alto, eu tenho 1,90 m, me dói, são cirurgias longas, 4, 6 horas. E, cara, mas você pensa muito na vida quando você está ali tentando localizar a fratura. Eu acho isso muito legal, porque você botou o seu questionamento, você não aceitou que o que você sabia era o suficiente para o seu entendimento. Peraí, eu sei curar, mas e aí? Como é que eu sei prevenir? E, cara, isso é um desafio muito grande que,
Cara, você... É por isso que eu me apaixono de falar com você. Porque o seu profissional é aquele profissional que eu gosto de me transformar em ser. Então, os links e as nuances que você vai desenhando na sua carreira é aquilo que eu realmente busco. Eu também tenho o meu engajamento de querer entrar numa universidade de volta e fazer o meu doutorado em pesquisas que vão trazer benefício. Um dos participantes aqui da live falou assim, quanto tempo isso vai levar, né, para botar essa coisa específica da espécie, o BioPro, quanto tempo isso pode levar? A gente não sabe, porque existe muita coisa por detrás ainda. Uma reeducação, tanto do indivíduo profissional veterinário, de aceitar que, de fato, a inflamação é o precursor de todas as doenças. Vamos ignorar a traumatologia, né? Porque o impacto causou aquilo, mas para evitar as doenças metabólicas que vão surgindo, de fato, a nutrição ela é de suma importância. Essa professora Josele Bochelli, que a gente se encontrou no dia em Curitiba lá com você, eu nunca vou esquecer, ela falava na aula assim, que não é só o peixe que morre pela boca, o cachorro, os indivíduos morrem pela boca, porque o organismo mais exposto começa pela boca, porque o nosso lixo, ele percorre pelo nosso corpo, pelo estômago, esôfago, intestino e por aí vai. Então, até isso ser totalmente metabolizado, o nosso organismo trabalha aceleradamente. E eu gosto de pensar no organismo de forma meio cartoon, assim, sabe? Como que a célula chama? Então, os precursores inflamatórios, ele só vai mandar células ali para combater algo se realmente houver um sinal, que é a famosa inflamação, que é o mediador que vai convidar as células. Ei, vamos atacar aqui, vamos combater. Então, começou pela boca. E eu acho isso fantástico, porque a gente não para pensar às vezes, né? A gente acha que pagando uma ração cara, ou bem detalhada numa embalagem, quer dizer que a gente está dando melhor. Então, e deixa eu te fazer só uma perguntinha sobre esse BioPro aí que você desenvolveu, está desenvolvendo, só ver se dá para você me contar esse spoiler. Ela é baseada em espécie ou ela é baseada em tamanhos, em graduações de raças e tudo mais? Idades? Não, na verdade é assim. Na verdade, assim, eu vou ajudar a BioPro. Eu estou desenvolvendo, projetando o conceito. Então, a BioPro vai desenvolver. Então, eu estou protocolando e a BioPro vai produzir. Entendi. Então, eu vou ajudar muito a BioPro a desenvolver, porque ela não conseguiria desenvolver se não tivesse essas mentes autistas. Entendeu? Então, eu sempre falo, eu sempre acho que eu fui um autista sem diagnóstico. Porque, sabe, eu consegui, Thiago, na minha profissão, em quase 2 décadas, daqui a pouco faz 20 anos aí que eu estou na profissão, como profissional, sabe aquele dronezinho que você bota lá em cima tal, e você consegue enxergar tudo por cima? Onde é a saída? Onde erramos? O que pode ser feito? Onde conseguimos otimizar? Diminuir o processo? Aí, entendeu? Uma coisa que é difícil sair da bolha, eu me questionei, e o meu questionamento me levou a essa conclusão. Que estamos desrespeitando os nossos animais. Se você tentar fazer um cachorro ser onívoro, ele vai adoecer. E é o que está acontecendo. Tantos processos. Você quer ver um processo bem interessante? Catarata. Você acha que uma raposa, você acha que um lobo, que é um descendente, que cachorro não existia. Cachorro quem criou foi um homem. Né? Cruzamentos artificiais, pegou os cães de várias raças. Antes dos cães chegarem, quem existia na espécie da Terra, na face da Terra? Os lobos. Entendeu? Independente se ele é primo direto, se é primo segundo, independente. São carnívoros. Esses animais são carnívoros. Carnívoros não descendem onívoros. Carnívoros descendem carnívoros. E agora, por que estamos tratando ele como onívoro? Porque uma espécie que come farinha, para mim, é onívora. Entende? Uma espécie que come batata, arroz ou frutas, é onívoro. Ele não buscaria isso, né? Não é uma coisa que ele busca, né? Se ele tiver um cachorro de rua, ele não busca essas coisas. Ele até tem acesso à grama, ele come grama, né? Tudo para reduzir o desconforto gástrico da acidez estomacal por jejum prolongado. Não é só vermes, né? Que eles falam, come grama porque é vermes. Não, esse paradigma já deixou em desuso mesmo. Agora, perfeito. E tem 2 coisinhas. Pode dizer. Vai dizendo. Pode ir. Continua. Tem 2 coisinhas que eu queria deixar aqui bem registrado, que é bem interessante todo mundo ouvir. Porque, por exemplo, tem muita coisa que não é falada na nossa profissão. Muita gente humaniza o cachorro de uma maneira, um gato de uma maneira que atrapalha a vida dele. Então,
A questão do jejum intermitente é muito importante na vida deles, porque na selva, quando eles estão lá, quando eles são de uma origem realmente bem selvagem, eles não têm essa coisa de comer toda hora. Não tem. Então, nem toda hora tem caça. Então, eles são adaptados a utilizar o processo de neoglicogênese. Então, aquele acúmulo de tecido adiposo, que é utilizado quando ele não tem caça, esse processo de retrocesso de tirar aquela gordura e reutilizá-la, depois, tem sobrando e armazena de novo, isso não acontece no doméstico, no cão doméstico. Porque ele tem comida toda hora. Então, aquele processo, aquele dinamismo de tecido adiposo, então, não acontece. Primeiro passo. Uma coisa bem interessante. Então, o jejum intermitente não acontece. É muito importante. Atividade física é um outro lance. E eu quero mostrar a vocês como a atividade física alimenta. Quem faz atividade física não precisa comer toda hora. Por quê? Porque quando você faz aerobiose, você pega uma molécula de glicose, pega 6 de oxigênio, uma de glicose, 6 de oxigênio, cliva e produz quanto? 36 ATP. Isso chama-se aerobiose. Quando você tem anaerobiose, que é o sedentarismo, você só não tem oxigênio suficiente. Então, a glicose ingerida vai ser fermentada, porque não tem oxigênio, fermenta, produz ácido lático e 2 ATPs. 2. É muito pouco. Aí o corpo faz o quê? Coma mais, porque só produziu 2 ATPs. 2 ATPs. Entendeu? Adenosina trifosfato. Só produziu 2 adenosina trifosfato. A energia da célula não é glicose. A glicose entra na célula através da insulina, mas é quebrada na mitocôndria com oxigênio. E ela produz 36 ATP para as células do corpo inteiro. Então, é dentro da célula, é intracelular. Mas quando você não tem oxigênio, você é sedentário, você não tem oxigênio suficiente na sua circulação através da hematose. Então, sericamente, você não tem oxigênio para clivar quem? A glicose. Quando não cliva, ela fermenta, porque tem que ter energia. Ela vai fermentar, vai produzir 2 ATPs, e aí você vai fazer um ciclo vicioso, tem que comer de novo, porque a tua célula, a tua mente, ela pede, a neurociência pede para você comer mais. E aí quem deita, quem é sedentário, quem não faz exercício, quer toda hora comer, porque tá com fome, porque tá cansado, porque não sei o quê, entendeu? Então, quando você faz exercício... a quarentena físico, tá aí para isso, né? Para provar isso. Exato. A gente está o tempo todo atrás de alguma comida. A gente tá Exato. Assim. Então, a aerobiose, quando você faz exercício físico, você percebe que você não tem fome. Atleta come pouco. Ele se alimenta com oxigênio. O oxigênio cliva 6 moléculas de oxigênio, cliva 1 de glicose. Então, aí a pergunta que eu faço a todo mundo, você precisa de muita glicose? Não. Você precisa ter um equilíbrio. Pouca glicose, muito oxigênio, entendeu? E sol é o terceiro outro grande pilar. O sol, ele tem a vitamina D, né? Que os animais estão carentes. Quem mora em apartamento, principalmente, habitação vertical. Então, habitação vertical, você tem o sol inclinado. Qual é o sol inclinado? É o sol de 8 da manhã até 9 da manhã. Esse sol tem UVA e UVB. UVA e UVC. UVB você quase não tem. Então, o UVB, que é uma frequência radioativa, né, de ultravermelho, ultravioleta, essa radiação ela é encontrada, quem está perto da linha do Equador, no caso da gente que mora no Nordeste, ela está em abundância. Quem mora mais perto, mais distante da linha do Equador, vai ter ela em pouca frequência durante o dia, mas principalmente entre 10 da manhã e 2 da tarde. E aquele cão que passeia muito cedo, ele não vai converter. Ele tem pouca conversão. Pode fazer um teste, Thiago. Eu já fiz vários testes. Eu tenho várias dosagens de vitamina D em várias épocas do dia. Então, animais que têm acesso ao sol, eu tenho dosagem. Animais que não têm acesso, que moram em apartamento, eu tenho dosagem. E você vê que esses animais têm de 20 a 30 nanogramas por ml. 20 a 30. O ideal é ter 100 nanogramas. O ideal. Então, aquele animal que tem acesso, mora numa casa, que tem quintal, que fica no sol, de barriga para cima, entendeu? De forma espontânea. Não é aquele animal que passeia no sol de meio-dia. Não, não é esse animal. É o que o sol ele não entra no pelo, entra na pele. E muitos acreditam que não há conversão. Porque existem trabalhos de 1995, de Hall, que é um holandês,
ele afirma que não tem conversão, mas eu vou contra esse trabalho e vou publicar coisas diferentes. Isso aí. Vocês vão ver, eu vou fazer um doutorado, vou brigar por um doutorado em cima da vitamina D, porque eu acredito muito que a vitamina D ela tem muitos benefícios não só para plantas, não só para homens, mas para animais também. Então Deus fez um sol para todo mundo. Dosagem exatamente. O sol é para todos, quem quer sombra vai atrás, né? Mas a própria dosagem e um sistema basal limítrofe que você pode fazer um comparativo, isso já é a prova de que há uma conversão, isso já é uma prova de que é imprescindível para a saúde, né? É só dosar, é só dosarem. Então, eu não tenho esse hábito. Você que me alertou para ele, Thiago, vamos dosar os seus pacientes. E em Curitiba, por exemplo, eu tinha muitos proprietários que moram em apartamento. E são coisas que a gente não fica atento, né? Qual é o período que você mais leva o teu cachorro? Tem gente que prefere só passear o cachorro de noite para evitar confusões, brigas e compartilhar informações com os vizinhos, porque não quer ter um assunto XYZ. Então, a gente vai transformando uma vida regrada de benefícios, assim, de coisas práticas, mas que a gente esquece de um pet indivíduo. Então tem pets engaiolados, tem pássaros, hamsters, gatos que não tá cheio de tela, assim, ou nem abre a janela direito, para não entra um vento, nada, porque tudo é muito medo de perder o pet por um acidente XYZ. Mas esquece que o fator metabólico depende dessa necessidade total da vitamina, porque ela vai causar outros mediadores que vai impedir, que aí há o distribuimento completo, o equilíbrio completo. Então, aí eu te pergunto, esses animais que vivem em apartamento, pela experiência que você tem feito das dosagens, para quebrar esse paradigma desse autor aí, você dosa ou você recomenda só o sol? Não, doso. Eu doso, porque não adiantava eu apenas replicar uma pesquisa feita na Holanda. A Holanda não tem sol. A pesquisa de sol, Thiago, é nossa, é do Nordeste. Então, a Holanda é carente de sol, de radiação UVB. Como é que o trabalho foi feito lá? Mas, tudo bem, vamos respeitar o grande profissional, né? Mas já houveram tantos outros trabalhos que outros profissionais acabaram desmistificando, né? Não tem como. Acho que é isso. Não, você não está desmerecendo. Você juntou uma ideia, um artigo. Eu fiz o mestrado em ATM, né? Luxação, doenças e ATM. E eu comecei a ver que muitos artigos só tratam um problema como um si. Mas como identificar ele? Como conduzir? Porque quando a gente tem uma perda de equilíbrio, essa era a minha dúvida, né? Tudo está relacionado à visão e tudo está relacionado à mordedura. A gente tem esse hábito de a gente perde equilíbrio, a gente morde a boca. Quando eu vou tropeçar, eu mordo a boca direto, porque a gente firma os dentes, o masseter. E o olho faz uma parte do equilíbrio. E os animais, eu fiz uns equinos. Os equinos estão sempre com a viseira, entende? Então é tudo linha muito reta. E esses animais, pelo projeto, eu identifiquei que eles têm muita célula inflamatória em ATM e relatos de desequilíbrio. Fica mancando, claudicando, e não é só solo, não é só uma dor articular no membro, pode estar relacionado à ATM. Só que os trabalhos não traziam isso, sabe? Mas os que não traziam, eu levava esse questionamento. Então, esse trabalho holandês, você não está quebrando a conduta. O que você está fazendo é alimentando um questionamento seu e indo atrás das informações para provar. E pelos seus olhinhos brilhando quando você fala disso, eu já consigo entender que você já conseguiu resposta. Exato. O que é massa. Eu tô tão firme no que eu tô falando, eu tô tão afoito no que eu falo, porque eu não fico apenas por trás de um trabalho. Eu pesquiso também. Então, quando eu recebi aquele trabalho, eu falei, peraí, aqui no interior do nosso estado, o sol ele é castigado, certo? É o sertão, é o chamado sertão. E aí eu fiquei, de vez em quando meu irmão que mora lá, de vez em quando eu ia pra lá, ele mora numa cidade chamada Caicó, e aí eu comecei a fazer, sabe, aquelas pesquisas a campo. Pô, aquele cachorro deitado no meio da rua, em pleno meio-dia, na rua, o que ele tá fazendo? Ele tá se aquecendo? Não. Na verdade, Caicó, pra você ter uma noção, na sombra dá 40 graus. 40 graus. Senhora. Na sombra.
Tu imagina meio-dia no asfalto, deitado. Aí eu falei, cara, o que aquele cachorro tá fazendo? Aquecendo ele não está. Pele a pururuca. Aí eu falei, exato. E ele não fica muito tempo, eles ficam lá 15 minutos e saem. Entende? Então eu comecei a fazer pesquisas assim, cães que moram em campos, né, no interior, que tem acesso a sol livre, que tem hábitos, né, de ir para o sol, eu comecei a dosar. Esses animais estão de 60 a 80 nanogramas por ml. Ótimo. Ótimo. Mas aqueles de 60 a 80, aqueles que comem ração. Mas se eles comem uma dieta mais selvagem, vísceras, gordura, músculo e carcaça, passa de 100. Sim. Então, olha a perfeição da natureza, Thiago. Olha a perfeição que eu quero falar para vocês. Se ele tem sol e ele come a dieta mais bioapropriada, batata. Batata. Acabou as doenças, acabou as neuropatias, acabou a osteopatia, entendeu? As doenças de cunho inflamatório, porque o sol tem poder anti-inflamatório. Eu vou afirmar isso porque quem já viu um pescador com câncer de pele? Quem já viu? Nunca viu. Você nunca vai ver isso, sabe por quê? Até aquelas senhoras que trabalham no campo, aquele povo que trabalha em terra, em plantações, que fica só a pino, que trabalha desde os 14 anos e tá lá. A minha avó, que era baiana, faleceu por fratura de clavícula, enfim, uma complicação médica que deu depois, mas ela estava com uma idade tão grande, uns 91 anos, e ela tinha disposição a rodo, e trabalhou na roça, trabalhou no sol, e aí, sabe, a disposição acaba sendo totalmente diferente dos indivíduos que ficam nessa disposição. Tudo bem, a pele é um pouco mais ressecada, cheia de mancha, mas ela não tinha essas coisas, né? Sim, com certeza. Então a vitamina D, ela estimula imunoglobulinas. A vitamina D, ela regula minerais, ela regula o paratormônio, tá? Então, o paratormônio, ela tem relação direta com a calcitonina, que está regulando os minerais dos ossos. Então, por isso que quem tem vitamina D alta, não tem velhinhos, por exemplo, não tem osteopenia, não tem osteoporose, entendeu? Então, um médico que está pensando que um senhor, um idoso, ou um cão velho, o cão está com osteopenia, está com osteoporose, e ele nunca imaginar que a vitamina D está baixa, ele achou que só o cálcio está baixo, vai suplementar com cálcio, ele está errando, é um erro gravíssimo. A vitamina D é muito importante, a pessoa tem na dieta o cálcio, o mineral, o fósforo, o potássio, ele já tem isso na dieta, entendeu? O senhor, a questão é déficit de vitamina D, que ele pode ter tido vitamina D na infância, muito, teve uma infância excelente, no sol, trabalhando e tal, mas quando ficou velho, ele começou a se resguardar. E aquilo foi muito ruim para ele, entendeu? Porque a vitamina D, ela tem que ser regular, contínua. Não é uma coisa assim, eu tomei vitamina D hoje, eu vou ter vitamina D a semana inteira. Não. Ela é um nutriente, na verdade é um hormônio, né, considerado hoje um hormônio D, é importantíssimo para a saúde imunológica, neural e orgânica, metabólica. Então ela regula a imunidade, regula toda a função. Você imaginar uma pessoa hoje de forma neural, quem tem depressão procura o quê? Escuridão. Quem entendeu? Essa é uma frase bate que casa. Quem tem depressão não procura sol, porque está no fundo do poço. Então isso mostra que antigamente o solárium está correto, aquela técnica de tratar as pessoas pelo sol é correta. O sol ele cura. É importante demais. Então você vai entender que quem é o surfista, por exemplo, surfista está de bem com a vida. Aquele surfista que não usa droga, aquele surfista que, se for usar, usa moderado, ele é de bem com a vida, porque ele tem vitamina D suficiente, entendeu? Ele tem atividade física aeróbica, ele usa o oxigênio para quebrar e produzir ATP, ele não se alimenta tanto, entendeu? Come muito. Então, quem é atleta é exatamente isso, não come muito. E é o que acontece com nossos cães. Muitos cães sedentários, obesos, com doenças metabólicas, você vai ver que eles querem comer toda hora, comer. Então, pela aromatase, se for um macho, pela aromatase ele produz da testosterona, ele transforma em estrógeno. E o estrógeno, exatamente, ele fica com mama, o cachorro fica com obeso, ele não consegue queimar aquela gordura que ele está ali. Então é difícil sair daquele peso, porque toda hora a gordura, o tecido adiposo, ele tem característica inflamatória.
ele tem ácido araquidônico que quebra e desencadeia todo o processo inflamatório. E tem várias doenças que o excesso dele, esteatose hepática, excesso de gordura no fígado, excesso de gordura do rim, ele vai obstruindo, ele vai pressionando vasos, ele é um malefício enorme. Se você trouxer para mim hoje um animal selvagem da mesma família dos canídeos, uma raposa, um lobo, um cão do mato, tragam qualquer animal desse obeso, você não acha. Não acha. Não acha, porque eles não comem errado. Ou com dermatites. Ou com exatamente, autopatia. Quedas de pelos excessivas, tártaro nos dentes. Exatamente. Procure outra coisa legal sobre a vitamina D que a gente conversou, a gente falou do sol e tal. Procure no animal de rua, um animal que vive na rua, mesmo que não coma correto, procure cálculo dentário. Não tem, agora, no apartamento, é isso que eu falo. Você pega no apartamento, quem mora em apartamento tem. Por quê? A vitamina D, ela promove, por exemplo, se você não tem, ela promove excesso de minerais livres na circulação. Porque os ossos, minerais, que era para estar nos ossos, fica livre. Você não tem D, a D aí descompensa tudo. É uma descompensação orgânica. E aí fica livre. Quando você come uma dieta que te inflama, como, por exemplo, excesso de carboidrato, farinha, batata, arroz e frutas, um carnívoro comer muito isso, você vai ver que o processo inflamatório, de forma geral, aumenta a permeabilidade de aderências. Por isso que, quando você tem um cão inflamado, você tem a permeabilidade de aderências, que seja em artérias, que seja em gengivas, que seja em estruturas de esmalte dentário. O processo inflamatório como um todo, o tecido inflamado, ele aumenta a aderência. E aí, quando você tem mineral livre, você faz o quê? O mineral ele vai se adere. Vai formando as placas. Então, não adianta escovar dente de cachorro. Você tem que fazer o quê? Não é dar osso para cachorro. Vou dar um ossinho para ele tirar o tártaro. Limpar petiscos. O tártaro. Tá tudo errado. É vitamina D, que evita o desequilíbrio mineral. E aí você, diminuindo a inflamação, aumentando a vitamina D, entendeu? Olha que processo. Aumenta a vitamina D e diminui a inflamação, você não tem doença, você não tem tártaro, você não tem nada. É muito lindo. É massa, é poético, né? E o sol é tão importante que até os direitos humanos exigem que presos tenham acesso a banho de sol, né? Eles têm o equilíbrio disso, entendeu? Mesmo estando enclausurado. E aí eu vejo a questão psicológica por detrás disso, porque sempre é tudo tão fúnebre, tão escuro, tão isolado, né? Fica numa solitária, por exemplo. Deve ser um absurdo você não ter um feixe de luz. Então, os conceitos neurológicos da dependência disso, em relação à luz solar, por exemplo, vai se acentuar muito mais. Então, a necessidade humana também deve ser transfigurada para o indivíduo cachorro, o indivíduo gato, o indivíduo pet. Porque o sol, como você disse, o sol tá para todo mundo, né? E não é aquele solzinho assim, deixa a fresta da janela aberta enquanto você vai trabalhar. Deixa o sol entrar, isso faz bem. Põe a cara no sol, né? Tiago, olha aí o nosso tempo. Como é que tá o nosso tempo aí? Tá para acabar. Ele geralmente, acho que tem uns 10 minutinhos aí. Ele geralmente aciona aqui na tela. Até agora não entrou nada para mim. Perfeito. Porque é o seguinte, tem muito assunto interessante. A gente tá falando aqui de como promover saúde, né, a qualidade de vida para os nossos animais. E outro ponto muito importante é com relação às castrações. Eu sei que é um tema muito polêmico. Eu sou contra a castração para evitar doenças. Eu sou muito contra isso. Porque eu entendi que o hormônio, ele traz vida. O hormônio não é problema, certo? Não é o problema que se fala. O que a gente aprendeu na universidade, na academia, foi que trabalhos de 1985, de Jefferson, né? Esse cara, ele produziu um trabalho que virou verdade absoluta até hoje. E esse trabalho tem que ser desmistificado. Então, hoje existem vários trabalhos atuais mostrando que a ausência de hormônio esteroidal, principalmente esteroidal, o nosso organismo é veiculado com hormônios. São verdadeiros mensageiros. Como é que ele é tido como um problema? Então, eu vou dar uma dica para você. Tá? Lógico que o hormônio que tem no cachorro é igual ao meu. A testosterona que tem lá é igual a nossa. Deus não fez um sol para cada um. Deus não fez um hormônio esteroidal diferente de cada espécie. O papagaio tem uma testosterona diferente do cachorro. Não, são iguais. Não é à toa que ciclam do mesmo jeito. Não é à toa que você tem um rebanho de bovinos e aí você tem só fêmea.
E aí você bota um conjunto de mulheres do lado, você sabe que vai ciclar na mesma época. Porque o estrógeno é o mesmo. Ele vai ciclar da mesma maneira. Então,